Isso, aplauda mais forte ainda, porque é para o nosso Deus, se é para Ele, merece mais os nossos aplausos. Bom dia, povo de Deus, que a paz seja com todos. Que grande privilégio, nesta manhã, ter essa oportunidade de ministrar a poderosa, perfeita, santa, digna palavra do nosso Deus de toda aceitação. Sem perda de tempo, abra comigo a Bíblia Sagrada, o livro santo, Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Enquanto você acha aí, vou dar um tema a esta mensagem: fazendo a diferença no meio de uma geração corrompida. Muito forte. Deus irá muito falar conosco de uma forma sobrenatural. Acharam? Posso ler? Então vou ler então. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Nos fala assim o texto: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Muito importante compreender isso. Ser justo. O mundo está de mal a pior, está caótico. É visível. Todos os dias, manhã, tarde, você contempla, você vê a injustiça, a maldade, a covardia, a falta de amor, o egoísmo, a prepotência. Mas nós somos diferentes. Nós temos um modelo que é Cristo. Eu não posso andar de acordo com o mundo, que eu sou uma nova criatura. Eu tive um novo nascimento através do batismo, de aceitar a Cristo. Por isso a importância do batismo, matar o velho homem, o homem corrupto, cruel, e surgir um novo homem, renovado, transformado, edificado pelo poder da palavra de Deus. Noé era assim, certo? Por isso, vou ler o texto mais uma vez. Esta geração são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Noé é um exemplo para nós. Você tem andado com Deus? Você tem caminhado com Ele? Onde você vai, se eu estar contigo, você está com Ele? Há essa comunhão? Deve ser sim. Tem que ser assim. Porque o Evangelho de Jesus Cristo escreveu João no capítulo 15, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Se você crê nesta palavra, vamos dar nesta manhã uma grande e poderosa salva de palmas para o nosso Deus. Isso! Vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso. Porque nesta manhã, para te adorar, te glorificar, te exaltar e te engrandecer. Por isso, meu Pai, nós pedimos nesta manhã, se manifesta em nosso favor, não que merecemos, mas a tua dádiva nos alcançou. Pai querido, Deus amado, socorre nossas causas, tenha compaixão, tenha misericórdia, nos fortalece, nos fortifica. Pai querido, nos revela a tua santa e poderosa palavra nesta manhã. Pai querido, Deus amado, usa a boca do mensageiro e os lábios do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o resultado que foi enviada e mandada em nome de Jesus, que assim seja. Neste texto sagrado que lemos, percebemos um homem que fazia a diferença no meio da geração em que vivia. O segredo de Noé estava nesta três virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. Era varão justo, reto e andava com Deus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé era um homem
reto, isto é, amava a retidão e aborrecia a tortuosidade. Noé andava com Deus. Isso significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Possuindo estes requisitos, podemos fazer a diferença também em nossa geração. Fomos chamados para sermos diferentes em nossa geração. A palavra de Deus ordena que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. A profundidade, a grandeza e a preocupação que o apóstolo Paulo tinha em ajudar o povo a entender o processo de Deus, a se afastar deste mundo caído, não conformando, estando nele, mas não aceitando essa doutrina pecaminosa, diabólica, tem tentado implantar nos nossos dias. Homens que fizeram a diferença em uma geração. Enoque foi um deles. Fazia diferença em sua geração, porque andava com Deus. Gênesis 5, 22. Enoque simbolizava a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Enoque era um homem que andava com Deus, tinha comunhão com Deus, sentia a presença de Deus. Sua atitude era pautada na intimidade com Deus. Não andava por aí fazendo o que queria, o que achava, criando novidades, não. Era um homem temente a Deus. Ele marcou sua época, marcou história. Por isso, ele foi transladado. Deus agradou tanto de Noé que tomou para si. Quando alguns duvidam do arrebatamento, que terão uma vida eterna, comunhão eterna com Deus, duvidando, questionando, outros estão valorizando isso, estão aguardando o arrebatamento. Enoque é um exemplo para nós. Deus tomou para si, levou para si. Assim será a igreja de hoje. Igreja amada, igreja viva. Se você permanecer firme, buscando a Deus, dedicando a Deus, o que fala Isaías capítulo 55, 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não podemos desprezar, esquecer, baixar a guarda. Estamos na reta final. O mundo está em catástrofe natural, tragédias, guerra, fome, terremotos, os sinais estão aí, apostasia, mentira, frieza espiritual. O que mais nós queremos? Qualquer momento o Senhor virá buscar a igreja. De quando eles pregavam, hoje está bem pior. A tecnologia é bastante avançada. O momento está chegando da igreja subir. Então prepara, fica firme, que nós encontraremos o Senhor nos ares. Outro que fazia diferença. José fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. Gênesis 39 fala sobre isso, 41. Já sabe da história. Ele poderia ter se corrompido, se destruído, misturado com este mundo pecaminoso, aceitado a artimanha, a armadilha, o projeto do maligno, mas ele estava concentrado, ele andava com Deus, estava com Deus, por isso ele não foi atingido. Mesmo assim, recusar o pecado, teve as consequências, né? Já sabe da história, só estou resumindo. Às vezes por nós defender a nossa fé em Deus, nossos princípios, seremos questionados, abandonados, caluniados, perseguidos. Mas nós estamos no caminho certo. Estamos caminhando para o encontro com Deus. Estamos fazendo a nossa parte. Isso que é o mais importante. O Senhor Jesus não falou conosco? Deixou registrado lá em Mateus capítulo 5, no versículo 11 e 12, para o nosso aprendizado.
Bem-aventurado sois vós, vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Estamos na linha, estamos cumprindo o ide, fazendo a vontade do Senhor. Então não se tristeça, não procure outros caminhos errados ou retroceder, mas avança, porque tem um céu nos esperando, tem uma eternidade para nós viver com o nosso Deus. Outro personagem que marcou época, deixou o seu legado, Samuel, fazia diferença no meio de uma geração, porque era um homem honesto e ninguém tinha o que acusar. 1 Samuel 12:1. Samuel era um homem que marcou história, profeta, sacerdote e juiz, um homem cheio da graça de Deus, conduziu o povo de Deus, tinha intimidade com Deus, era respeitado, nos deixou um grande legado. Samuel, um servo do Deus Altíssimo. É nesses homens que temos que espelhar, buscar aprender com ele. Não é ficar seguindo ídolos inúteis fabricados pelo próprio homem, cantores, atores, pregadores, pessoas influentes, redes sociais. Temos que olhar para a Bíblia Sagrada, para esse personagem que nos ensina muito como ser fiel, como servir a Deus de verdade. Nossa mentira, esse engano aí, atrás de dinheiro, de facilidade, de bem-estar, de benefício, hoje é uma vergonha. Infelizmente, estão deixando de praticar o que é reto, o que é certo, porque estão focados em outra coisa. Estão perdendo o alvo do céu. Por isso eu sempre faço esse versículo nas minhas pregações. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Samuel teve autoridade e o privilégio de levantar para Israel os maiores reis de Israel. Davi foi o melhor rei que Israel já teve. E dele, da sua descendência, partiria o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio! Isso é algo sublime, algo poderoso, grande, que enriquece o mundo espiritual. Homens igual Davi, Samuel e muitos outros, estamos falando aqui hoje. Mais um que marcou época, marcou sua história. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, fez a diferença no meio da sua geração. Jó capítulo 1 até o 42. Jó era um homem íntegro, reto, desviava do mal, foi provado, perdeu tudo, perdeu muita coisa, mas não perdeu a presença de Deus, perdeu seus bens, sua saúde, mas os seus filhos, seus 10 filhos, que dor, ficou leproso, mas não perdeu a fé, deixou o seu legado como servo de Deus, perseverou, orava pelos outros, fez a diferença. Homem riquíssimo. Hoje se desvia por qualquer coisa, abandona a fé por qualquer motivo. Infelizmente, uma geração caída, fraca. Até os mensageiros, pregadores estão oscilando, variando. Não sabe o que diz. Está tendo mais compromisso com a terra do que com Deus. Fala dos homens, mas faz a diferença. Uma geração caída, fraca, preguiçosa, corrupta, pecaminosa, mas bem vestida. Seus carrões, suas casas, suas mansões, seu bem-estar. Olha para Jó, mesmo em dor, ele não abandonou a fé. Muitos estão de pé porque tem tudo. Se Deus permitir que perde algo, eles caem na fé, eles murmuram, questionam. Não importa em qual época você vive, devemos nós ser íntegro, reto,
desviar do mal e fazer a diferença, porque nós somos embaixador, nós somos servos, somos profetas, fomos chamados para fazer a diferença, deixar o nosso legado como servo de Deus, porque grande é Ele, poderoso é Ele, é o Todo-Poderoso. Jó tinha muitas qualidades, uma delas, homem de oração. Mesmo na luta, na peleja, ele não deixava de orar. Jó no capítulo 42, do versículo 10, olha o que fala o texto sagrado. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha só, mesmo na dor, na luta ele orava. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos amados, igreja amada? Mesmo na luta, na peleja, nos problemas, devemos lembrar dos outros que estão pior que a gente, nos hospitais, nas cadeias, nos manicômios, no leprosário, nas clínicas de dependente químico, estão pior que a gente. Muitas vezes não tem recurso, não tem solução. E quando você ora para os outros, Deus trabalha na tua causa. Deus trabalha naquilo que você precisa. Então aprenda isso. Não importa se é na dor, na alegria, mas ore pelos outros. Clame pelos outros. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame ao Senhor. Não desespera. Faça a tua parte como servo de Deus. Outro varão também fez diferença, foi Daniel. Daniel fez a diferença no meio de uma geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente o seu Deus. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel foi levado para a Babilônia muito jovem, dizem que 17 anos, mais ou menos, um jovem. Tinha tudo para se destruir, se corromper, se misturar, um jovem bonito, formoso, mas ele tinha um foco. Não podemos sair do nosso foco. Onde você estiver, uma terra estranha, outro país, outro território, longe de casa, você não pode se corromper, não pode fazer coisa errada, porque Daniel é um exemplo para nós de um homem, mesmo estando isolado, separado da família, ele não corrompeu, ele não se misturou com esse mundo caído. A Babilônia era um lugar perverso, cheio de idolatria, vaidade, arrogância, prepotência, prostituição. Era um poder imenso, era a nação mais poderosa que tinha naquela época, tinha tudo em suas mãos. Mesmo assim, Daniel decidiu em não se contaminar, não se envolver com esse mundo. Nós também temos um mundo pela frente, a cobiça, o prazer, pornografia, isso e aquilo. Temos que fazer a diferença, servir a Deus, praticar o que agrada, ser reto, como esses homens que têm falado aqui, tem sido, igreja. Mas o mundo nos sufoca. As pessoas estão caídas, afastadas de Deus, querem nos levar, nos envolver na ruína, no fracasso, e muitos não estão vigiando, não estão indo. Hoje a internet hoje é um veículo muito bom de informação, mas também de violência, de invadir sua privacidade, a sua casa, matar a tua fé, tirar você do foco, distrair. Enquanto o inimigo nos distrai, ele destrói a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos negócios, a comunhão, a união, o prazer da sociedade estar junto, porque rouba o teu tempo, te aplica outras coisas que o mundo quer, o mundanismo. Por isso tem que saber o que você ouve, saber o que você vê para o nosso bem, porque o tempo está próximo. Temos que escolher o nosso caminho. Onde eu quero chegar? No céu ou não? Na eternidade ou não? Eu tenho que escolher um caminho que eu quero seguir. Ou ser um reto, justo, fiel,
temente a Deus ou um bastardo, um revoltado, um ignorante, um cético, alguém que não tem compromisso, não quer ter comunhão com Deus, mesmo entendendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus, ele prefere o caminho errado, seguir o caminho do erro, o caminho de Caim. Desde o princípio foi assim. Existem dois caminhos, você tem que escolher um caminho. Vamos comigo lá em Mateus capítulo 7, no versículo 13, por gentileza. Acharam aí? Mateus capítulo 7, o versículo 13 nos fala assim, ó: entrai pela porta estreita. É um convite, não é obrigado. Deus nos dá um convite. Você quer ser quem? O servo de Deus ou um filho das trevas? Você quer ser alguém para alcançar a eternidade comigo ou ficar longe de mim por tua eternidade? Existem dois caminhos. Entrai pela porta estreita. Isso é figurativo. Isso é uma metáfora, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso, aberto, amplo, o caminho que conduz à perdição. O caminho da perdição é mais fácil. Muitos estão andando, muitos estão trilhando, muitos estão caminhando, estão gostando. Porque se você não quer voltar, se o homem não quer voltar aos princípios e não quer nem aí, não quer saber o que está acontecendo e nem dar ouvido, porque está gostando. O problema do homem é quando ele gosta do que está fazendo, mesmo sabendo se agrada a Deus ou não. É mais fácil eu não dar crédito às coisas de Deus e fazer o que eu quero, do que dar crédito às coisas de Deus e ficar incomodado quando estou fazendo aquilo de errado. Mas só que tudo tem uma consequência. Paulo nos fala, escrevendo, não erreis, o que homem semear, ele vai colher. Então nossa colheita é no futuro. O que eu estou fazendo agora, eu vou colher na frente. Que Deus tenha misericórdia, tenha piedade de nós, que nós somos fracos, carecemos, precisamos da tua bondade. Quem somos nós para enfrentar um adversário feroz, furioso, covarde, maldoso, um assassino espiritual? E são muitos que entram por ela. O caminho largo é mais fácil. Todo dia temos que escolher ou servir a Deus ou não. Andar pelo caminho estreito ou o caminho largo. Esse é o caminho, andar nele, a porta estreita. Olha o versículo 14. Porque estreita é a porta, ou seja, não é tão fácil. Quem vir para a igreja achar que é fácil, servir a Deus é fácil, não é fácil, mas a vitória já está garantida. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, nós também venceremos, com a graça dele, porque sozinho é impossível. A salvação para o homem é impossível. Porque estreita é a porta, e apertado, de novo, o caminho que leva à vida. Está bem definido, não está? Não está, igreja? Povo de Deus, está bem definido. Mas o homem quer procurar dúvida, distorcer a palavra de Deus para o bem-estar dele, o bem próprio dele, mas está totalmente enganado. A Bíblia é inerrante, ela não muda. Ela foi assim desde o começo, será assim. Eu que tenho que enquadrar a palavra, não ela a mim. Leva a vida, e são poucos que a encontrem. Pelo meu entendimento, pela minha pequenez, eu posso ver dentro desse texto que a maioria vai se perder. A maioria não vai se salvar, porque a minoria quer entrar. Você pode ver com seus olhos físicos, você tem contemplado o que está acontecendo no carnaval, nos estádios, nos shows, isso, aquilo, uma multidão buscando o caminho mais fácil, contaminando a terra, manchando a terra com seus pecados. Que o Senhor tenha misericórdia. Uns estão sendo enganados, outros estão gostando, outros não estão nem aí, mas certo é, Deus tem feito a sua parte, tem mostrado, levantado homens e mulheres para pregar na internet, redes sociais, Facebook, YouTube, como eu estou fazendo também. É preciso fazer isso. Todos os recursos que temos para tentar resgatar almas para o reino de Deus. Mas Jesus disse
Em Mateus capítulo 6, 33. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Outras coisas vos serão acrescentadas. O próprio Jesus está dando uma dica. Buscai em primeiro lugar o meu reino, ou seja, a minha presença. Que aí eu vou estar contigo, te orientando, cuidando, tirando o caminho errado, levando o homem para o lugar seguro, que é debaixo da tua presença. Que ele precisa de salvação, o Senhor tem para ele. Mateus nos fala, o Senhor nos fala de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que se bate, se abre. Ou seja, é da vontade de Deus que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade e alcance a salvação. Daniel tinha um foco e ele foi até o final. Ele fez a diferença. Temos nós também de fazer a diferença. Não importa aonde estejamos, devemos fazer a nossa parte como servo de Deus. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou da diferença de que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio à geração que vivia. Ezequiel capítulo 14. Olha o que ele diz. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Notando esses homens que fez menção neles. Tudo que eles fizeram de bom nesta terra, sua integridade, mas salvaria só a si mesmo. Ninguém pode salvar ninguém. Só o nosso Deus manifestou para isso. O apóstolo Paulo nos falou, Romanos capítulo 3, 23, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos falharam. Ninguém pode morrer no lugar do outro, mas sim, só teve um perfeito que fez isso. Aí João disse, eis o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. O que eu agrado na Bíblia Sagrada, que mexe no meu coração, ele testifica bem claro, bem categórico a sua expressão. Eis o Cordeiro. Apontou para Cristo, não foi para uma senhora ou para outro senhor. Cristo, a nossa única esperança. Perdendo tempo, criando outro salvador, outro caminho, outra forma e desprezando a única forma que Deus nos deu através do teu Filho na cruz do Calvário para que todo mundo se salve. Mas estão aí, fingindo, deixando ser enganada pelo adversário e fazendo aquilo que gosta ou que quer da forma. Nós também fomos chamados para fazer a diferença em meio à geração perversa, corrompida em que vivemos, onde devemos resplandecer como astro no mundo. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensível e sinceros, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Muito forte. Isso temos que ser. É a nossa conduta, a trajetória e o nosso testemunho tem que ser esse. As pessoas nos vejam e glorificam a Deus. Terminando já, quero concluir dessa forma. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que, apesar de estarem pisando na lama, suas pernas permanecem brancas, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho da paz. Podemos caminhar neste mundo sem se contaminar com ele. Efésios, capítulo 6, 15. Vamos lá, vamos ler. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, a qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. E ter a fé, uma garça, né? Está na lama e não se suja. Assim temos que ser nós desse mundo.
Estamos no mundo, mas não deixar que o mundo nos contamine e nos tire o mais precioso, a presença e a salvação em Cristo Jesus, que é uma dádiva, não é mérito nosso, é bondade de Deus. Fica firme, prepara, busca Deus em todo o tempo e nós alcançaremos a maior das promessas, está com Ele para sempre. Essa linda de Deus para nós. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus pode nos surpreender cada dia mais. Faça o melhor, dá o que você puder, e nós alcançaremos a maior das promessas, estar com nosso Deus para todo sempre, que assim seja, e todos dizem amém. Homens que fizeram a diferença em uma geração. Enoque foi um deles. Fazia diferença em sua geração, porque andava com Deus. Gênesis, homens